Bem-vindos a todos, bem-vindos a outra transmissão ao vivo. Sou o anfitrião Danny Haifo. Espero que estejam todos bem esta tarde. Estou me juntando a vocês hoje. Durante este circo eleitoral, esta loucura que está prestes a acontecer nos Estados Unidos para falar sobre o que realmente está acontecendo no mundo, esta grande mudança na política mundial e, em particular, como os principais conflitos e guerras do nosso tempo estão conectados a esta mudança e não há pessoa melhor para fazer isso do que meu convidado de hoje. Antes de apresentá-lo, por favor, vá para a descrição do vídeo e clique no botão curtir. Este é um período diferente, dada a eleição nos Estados Unidos, então todos os seus likes vão impulsionar o algoritmo para que possamos garantir que nosso convidado seja ouvido. Também vá para a descrição do vídeo para encontrar todas as maneiras de apoiar nosso convidado e acompanhar seu trabalho e seguir e apoiar este programa, mas sem mais delongas, vou apresentar nosso convidado de hoje, é Pepe Escobar. Ele é analista geopolítico, jornalista. Contribui para publicações como Cradle, Strategic Culture, Sputnik e muito mais. Pepe, é muito bom vê-lo novamente, um grande prazer estar com você, Dani. Hoje temos uma conexão Nova York-Paris. Como é? Ótimo, certamente estamos nas micas do eu estava brincando com você. Um Ninolo no mundo unipolará. Menos que sim, certamente estamos. Deveríamos começar uma ação de banda. Estamos sentindo a dor do circo e do declínio aqui, mas eu queria acrescentar, queria trazê-lo, Pepe. Não faz muito tempo, mas já faz um pouco desde a última vez que te vi. Você esteve em todos os lugares onde você esteve na cúpula do BRIC este ano. Você retornou recentemente e, claro, como a cúpula do BRIC está acontecendo, Pepe, tem havido grandes conflager construindo no oeste da Ásia e dado que o oeste da Ásia é um foco agora, não apenas em termos desta guerra eterna que os Estados Unidos e Israel e seus aliados no mundo unipolar estão desencadeando, a uma conexão profunda porque o Irã é um novo membro do BRICS e então agora, Pepe, o Irã está dizendo que vai atingir Israel com força novamente porque houve ataques de ida e volta entre eles e que ele vai usar armas ainda mais poderosas, mas isso acontece porque acabamos de ter esta cúpula de tijolos. Pepe e eu queríamos perguntar a você sobre qual é a relação, na sua opinião, entre o que está acontecendo agora no oeste da Ásia Ocidental, essa tendência crescente em direção à guerra com o Irã. A retórica está se aprofundando e tijolos na cúpula de tijolos e, em particular, como você acredita que a relação Rússia-Irã desempenhou um papel nessa tensão crescente? Porque parece, e eu digo isso muito, que onde quer que haja um país como o Irã sendo alvo ou a Rússia, por exemplo, pelo mundo unipolar, é realmente uma guerra contra toda a nova ordem que eles estão tentando construir. Agora, LED por tijolos, então seus pensamentos, uau, eu precisaria de horas, Dani e todos vocês, nosso público, para entrar nos detalhes de quão historicamente importante foi tudo o que aconteceu naqueles 3 dias em Kazan. Eu tive uma tentativa humilde, escrevi uma trilogia na semana passada, eu provavelmente. Sim, é ótimo se você puder lê-los em sequência, foi publicado ao longo da semana passada, entrando em muitos detalhes geoeconômicos, as discussões e, claro, os desafios e tentar transmitir ao nosso público a atmosfera e a sensação de gravidade e, ao mesmo tempo, a euforia da maioria dos participantes e das delegações oficiais porque eles sabiam que estavam fazendo história. Eu interpretei, eu tento criar diferentes imagens e metáforas para qualificar Kazan. Uma delas era que era uma plataforma de lançamento e estação em um David B. Nós pedimos a metáfora de estação para estação, você sabe, a
Primeira estação em direção a este mundo multipolar, mais equânime. Porque o prédio onde estávamos era na verdade uma estação, era uma série de pavilhões ligados ao aeroporto de Kazan e também ligados ao trem Aero Express para a cidade de Kazan, então era uma estação real, fisicamente e espacialmente, e lá dentro tínhamos um microcosmo do Sul Global e isso foi extraordinário, incluindo, eu tive o privilégio de conhecer muitos analistas e jornalistas de todo o mundo, muitos africanos, centro-asiáticos, pessoas maravilhosas do Quirguistão e do Cazaquistão, por exemplo, da Índia, do Paquistão, da Argélia, da Venezuela, realmente notável. E há algumas imagens muito puldarussas que eu não sei se do Ocidente. Porque eu esqueci do Ocidente pelo menos por uma semana, porque eu nem prestei atenção ao que eles não estavam publicando em suas primeiras páginas, aliás. Agora havia alguns jornalistas ocidentais presos lá, na verdade, alguns de nós estávamos ajudando uma garota do The New York Times, ela estava grávida, obviamente. Tremendamente inexperiente para cobrir algo assim, e todos nós, os correspondentes estrangeiros mais velhos, estávamos realmente ajudando você sabe, nós a adotamos enquanto esperávamos pela coletiva de imprensa de Putin, por exemplo, que foi algo nas últimas 4 horas e havia a NBC, o palhaço de sempre da BBC, que, a propósito, é um residente, ele é um cara que odeia muito a Rússia, mas ele é um residente de Moscou, então por que não Perseus implora e vai embora, idiota, mas ele ainda está lá, mas o principal canal francês TF, um jovem, a propósito, bem informado e pela nossa conversa eu poderia dizer que ele sabia o que estava acontecendo, mas não tinha permissão para dizer isso a uma audiência da missa francesa. Você vê outra imagem e então eu refleti sobre isso por pelo menos 2 ou 3 dias. Acho que isso é mais apropriado. Era um laboratório gigantesco. Este era um laboratório gigante e Kazan posicionou os tijolos como um laboratório gigante. Eles vão tentar testar modelos de tudo, novas relações internacionais, novas formas de relações internacionais, reformulação das instituições internacionais, reforma das instituições internacionais, que eles sabem que será muito difícil. E tudo isso está incluído na Declaração de Kazan, o documento oficial, que foi lançado no primeiro dia dos 3 principais dias. É uma espécie de carta de intenções e um enorme manifesto também. É enorme, porque muito ambicioso e, ao mesmo tempo, não é confrontacional. Esses são os 9 tijolos e, obviamente, houve contribuições dos novos parceiros dos tijolos, os 13 novos parceiros dos tijolos e isso é muito importante. Eles anunciaram isso no segundo dia. E os novos parceiros dos tijolos são fascinantes porque são 3 africanos, 2 latino-americanos. O Turquia muito importante, 2 da Ásia Central, os 2 principais da Ásia Central e 4 do Sudeste Asiático que é a próxima grande potência do século XXI entre as dezenas de UDA na Associação das Nações do Sudeste Asiático. Essas 4 potências agora são parceiros de tijolos então. A relação é muito próxima e mais cedo ou mais tarde se tornarão membros de tijolos plenos. Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã e eles estavam todos lá enormes. Delegações, muitos jornalistas de todos eles sem mencionar jornalistas chineses, havia pessoas de Xinhua dos grandes jornais chineses. Em todos os lugares então você poderia dizer que esta era a Sul Global em movimento e a grande história estava no segundo dia ou no terceiro dia, sinto muito coletiva de imprensa de Putin foi à tarde, esta foi de manhã e durou 3 horas e meia, 3 horas e 25 minutos a grande mesa com os tijolos, os tijolos oficiais, os 9 tijolos e tijolos mais incluindo os parceiros. Então tivemos 36 nações representadas na grande mesa.
Rússia GL35 incluindo chefes de organizações internacionais como séries para o ano de Arrusev para o novo Banco de Desenvolvimento. O Banco de Tijolos o tempo igual para todos. Alguns dos discursos foram absolutamente excelentes e isso foi, digamos, 1955 com esteroides. Então essa é a imagem mais apropriada. Na verdade este é o pós-colonial, o além do mundo colonial, afirmando sua voz lado a lado com grandes potências como os 4 principais tijolos, o Triângulo de Primakov que eu expandi em uma das minhas colunas. Rússia, Índia, China, estes são os verdadeiros condutores dos tijolos, e o Irã. Então este é Quarteto de Primakov. Ou podemos dizer que estes são os estados civilizacionais que irão dirigir os tijolos de agora em diante. É claro, no meio de todos esses enormes desafios, eu esperei até minha última coluna da trilogia para listar alguns dos desafios, e se você ler tudo, se você ler, você vai ver que os tijolos, não só eles não são antagônicos, mas eles realmente adorariam reformar o sistema de dentro, mesmo sabendo que isso será impossível. Como desde o primeiro dia eles disseram: nós vamos apresentar a declaração de Kazan ao Conselho de Segurança da ONU. Todos nós sabemos o que vai acontecer com esta declaração no Conselho de Segurança da ONU. As 3 potências ocidentais das 5 vão descartá-la ou nem mesmo lê-la. Já sabemos disso. É claro que os tijolos também sabem disso, mas este é um movimento muito importante porque os outros membros da ONU tomarão nota e continuarão a conduzir suas conversas com os tijolos, e os tijolos, parceiros, independentemente do que o Conselho de Segurança da ONU vá manifestar sobre isso. Você sabe, então essas coisas foram muito simbólicas, elas foram muito importantes. A declaração, este manifesto, a grande mesa com as 36 nações e, claro, a coletiva de imprensa de Putin no final, porque ele teve que ser interrompido. Ele disse no final: ainda tenho 5 bilaterais esperando por mim, e isso foi no início da noite do último dia. Então Putin provavelmente dormiu 2 horas por dia. Durante toda a cúpula, você sabe, ele fez todas as negociações bilaterais e teve que compartilhar todas as grandes reuniões, além das recepções à noite, o jantar de gala. Você escolhe, você sabe. Então, foi historicamente, foi muito importante, foi enorme como uma ocasião para a consolidação do poder do mundo, mas sabemos que o caminho à frente será, eu diria, até assustador às vezes, e depois foi fascinante porque começamos a ouvir alguns ecos laterais, eco subterrâneo ou eco voando por aí, você sabe, de diferentes fontes, incluindo, por exemplo, uma excelente entrevista de Alexei Moin, que até alguns dias atrás era o executivo russo, o diretor executivo para a Rússia no FMI em Washington. Ele deu uma entrevista absolutamente devastadora porque está voltando para a Rússia. Ele renunciou ao cargo no FMI, ele voltou para a Rússia, ele será um conselheiro especial da ELA, Nabu, o chefe do Banco Central russo, mas muitos de nós, incluindo, por exemplo, um ex-vice-presidente do NDB em Xangai, meu amigo Paulo N.G. Batista, o economista brasileiro, e muitos de nós acreditamos que Alexei seria o neo ideal, chefe do NDB em Xangai, para virá-lo de cabeça para baixo e reformá-lo do zero. Isso vai ser muito difícil porque Putin já disse que apoia Rousseff, o ex-presidente brasileiro, para permanecer como chefe do NDB. Diplomaticamente posso dizer a todos vocês que esta não é a posição dos economistas mais capazes em torno dos tijolos superiores. Então se isso acontecer seria uma decisão política russa abdicando
de seus direitos de ser o próximo presidente do INDB, porque a partir do ano que vem o presidente do BRICS Bank se apaixona pela Rússia. Então este é um assunto muito complicado, mas voltando a Mosin. Não quero entrar porque obviamente serei torrado vivo se disser o que realmente penso sobre toda essa história, incluindo fontes internas do INDB. De qualquer forma, o mais importante é o que Mose disse. Nesta entrevista para Air News, ele confirmou a lista negra do FMI, países que estão na lista negra e eles nunca receberão qualquer ajuda do IMF. Você pode imaginar alguns desses: o Síria, Cuba, Venezuela, agora Burkina Faso e Mali. Também o Geórgia, porque a votação na Geórgia estava errada. Basicamente o Ocidente disse não, você votou, mas você não votou no partido certo. Então e isso foi confirmado por um insider do FMI até recentemente. Moussa estava lá por 23 anos e ele confirmou que essencialmente o FMI é contra os tijolos. Então isso é absolutamente bombástico. E compare com a declaração de Kazan, onde um dos parágrafos são os tijolos manifestando seu desejo de, você sabe, aumentar o poder do FMI, mas reformando-o e tendo mais poder para os países ou a sociedade global no sistema de votação. Então vemos o choque direto e a guerra da instituição de Bretton Woods contra os tijolos está intimamente ligada à guerra das classes dominantes americanas contra os tijolos, e isso é bipartismo. Este é o establishment americano que vê os tijolos como uma ameaça, especialmente porque as três ameaças existenciais ao domínio do império, em suas próprias palavras e conceituação, são três tijolos: Rússia, China e Irã. E agora vou chegar à sua resposta após esta enorme introdução aos tijolos, respondendo à sua pergunta nos próximos dias.